A gente vê caminhões como este todos os dias, né? Mas se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, vai ver que alguns deles carregam uma espécie de linguagem secreta. São sinais que, para a maioria de nós, são praticamente invisíveis. E hoje, o nosso papo é exatamente sobre isso. Vamos aprender a decifrar esses códigos. Olha bem para esse painel laranja. À primeira vista, parece só um detalhe, né? Mas não é, de jeito nenhum. Isso aí é uma mensagem crítica, um código projetado para ser entendido em segundos por quem conhece a linguagem. A grande questão é, que mensagem é essa? O que exatamente ele está nos dizendo? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. É que é o seguinte, todo santo dia tem um monte de veículos transportando produtos que podem ser bem perigosos. Pensa nas nossas estradas. Elas são tipo as artérias da economia, sabe? Por ali passa de tudo, desde a gasolina do nosso carro até produtos químicos pesados para a indústria. Só que esse fluxo todo carrega um risco que muitas vezes é invisível. E é um risco que precisa de uma linguagem própria para ser comunicado. E é justamente aí que entra a solução. Para proteger todo mundo, sabe, desde os outros motoristas até as equipes de emergência, foi preciso criar um sistema universal. E a ideia por trás disso é genial pela simplicidade. A meta é identificar o que tem ali e o perigo que aquilo representa, a uma distância segura, antes mesmo de chegar perto. Pensa nisso, então, como uma espécie de idioma universal para o perigo. É um sistema visual que comunica a natureza de uma ameaça em segundos, sem precisar de uma única palavra. Bem inteligente, né? E a base de todo esse sistema é esse número, 9. É isso aí. Todos os produtos perigosos são categorizados em 9 classes de risco principais. Parece simples, né? Mas é uma ideia muito, muito poderosa. E aqui estão alguns exemplos para a gente ter uma ideia. Cada classe representa um tipo de perigo diferente, sabe? A classe 1, por exemplo, é para explosivos, já a classe 8, para materiais corrosivos. Entender essas categorias já é o primeiríssimo passo para a gente conseguir decifrar a mensagem completa. Ok, e aqui a gente vê os dois principais identificadores em ação. De um lado tem o rótulo de risco, esse losango com o símbolo de fogo, que dá a classe geral do perigo. Mas o nosso foco hoje é no painel de segurança, esse retângulo laranja. É nele que estão os detalhes mais importantes, a informação mais específica. E agora que a coisa fica interessante. Vamos, de fato, aprender a ler esses números. É mais simples do que parece, viu? Com algumas regrinhas básicas, qualquer pessoa consegue ter uma boa noção do que tem ali dentro daquele caminhão. Primeiro, vamos olhar para a parte de baixo do painel. Ali fica o número ONU. Pode pensar nele como se fosse o RG, o documento de identidade do produto químico. Cada substância ou grupo de substâncias perigosas tem um número único. Por exemplo, o número 1203 sempre vai ser gasolina. O 1075 é o gás de petróleo liquefeito, o nosso gás de cozinha. É um identificador universal. Ok, entendido o número de baixo, vamos para o de cima, o número de risco. A função dele é outra. Ele não identifica o produto, mas sim o que esse produto faz, ou seja, a natureza do perigo. E a forma como a gente lê esses dígitos é a chave para entender o nível da ameaça. E aqui está o segredo, olha como é fácil. O primeiro dígito indica o perigo principal. Por exemplo, se começar com 3, significa que há um líquido inflamável. Os dígitos seguintes mostram se tem perigos secundários. Mas a parte mais genial é esta, a repetição. Se em vez de 3 estiver 33, isso não significa apenas inflamável, significa que é altamente inflamável. A repetição intensifica o risco. É um sistema brilhante de tão simples, né? Tudo bem, saber decodificar isso manualmente é bem legal e útil. Mas, vamos ser sinceros, numa emergência, cada segundo conta. A velocidade é tudo. E é por isso que agora a gente vai ver como a tecnologia moderna pegou essa informação e transformou a maneira como as equipes de resgate trabalham. Hoje em dia, numa emergência, os socorristas não precisam carregar um manual debaixo do braço. Eles usam aplicativos como estes. É muito rápido. Eles digitam o número ONU e, em questão de segundos, eles têm um guia completo na mão. Informações sobre como isolar a área, que tipo de equipamento usar, como lidar com o vazamento. A tecnologia transforma aquele código numérico em um plano de ação imediato. Beleza, depois de ver tudo isso, a gente pode se perguntar, mas por que esse código realmente importa? Por que dedicar tempo para entender esses números num painel laranja? Bom, a resposta é simples, mas é absolutamente fundamental. Porque num acidente, não existe tempo para pesquisar em manuais ou ficar em dúvida. As equipes de resgate, os bombeiros, eles precisam saber na hora. Podem usar água ou não? Tem risco de explosão? É preciso evacuar a área? Esse sistema fornece essa inteligência toda de forma clara e, o mais importante,
instantânea. Essa frase aí resume tudo perfeitamente. É muito mais do que só números pintados num caminhão. É um sistema inteiro, global, que foi projetado com um único propósito: salvar vidas. É um exemplo incrível de como a informação, quando bem organizada, se transforma numa ferramenta de segurança extremamente poderosa. Então, da próxima vez que você estiver na estrada e vir um desses painéis, a visão vai ser diferente. Não vão ser apenas números. Vai ser uma linguagem, um sistema de proteção silencioso em constante movimento ao nosso redor. E isso faz a gente pensar, né? Que outros sistemas de segurança invisíveis será que existem, nos protegendo todos os dias sem que a gente nem se dê conta?